Boa noite, querido ouvinte. Empreender com a alma no ar, mais uma vez, segunda-feira. Hoje temos novidades na nação, o novo presidente da República foi eleito ontem. Enfim, que o Brasil consiga bons números, bons êxitos, que Messias Bolsonaro, né, ele possa ajudar a nação de alguma forma. E para aqueles que não foram os vitoriosos, aguardem, daqui 4 anos tem mais. Então, acho que é sempre possível voltar. Quero abrir o programa agradecendo ao Fábio Damer, que esteve aqui na semana passada, falando de harmonia, um bate-papo bem legal, uma entrevista bacana. Ganhei 2 livros, continuo lendo os capítulos, postando no meu Facebook. Procura lá, Carlos Berzotti, você vai me achar. Lá tem as nossas postagens, tem esse vídeo ao vivo. Aliás, já estou vendo aqui, ó, Jobson Soares, Fernando Ferreira, Simone da Silva. Um beijo para vocês, está bombando aqui a nossa live ao vivo e está hoje também na live da rádio. É isso, Lino? Está ao vivo na live da Rádio Mundial, não percam, passa lá, estamos aqui. O Edilson já está me chutando, é melhor eu parar de falar. Boa noite, Edilson, voltou direitinho ontem? Boa noite, Carlos, boa noite, ouvinte, voltei direitinho sim, e parabéns a todos nós brasileiros que ontem tivemos um dia pacífico, né? Sem dúvida. Pudemos eleger o nosso presidente, isso são para poucos países, e nós temos muito orgulho de fazer parte dessa nação, de poder ter a liberdade de poder votar e dá tudo certo, tudo bem. Só que é muito importante também, né? A gente fala muito em querer mudar nosso país, querer mudar nossa nação, é importante, é essencial. Mas antes, temos que lembrar, Carlos, que tudo começa no nosso lar. Você como pai, eu como pai, nós como chefes de família, nós como profissionais, temos que começar a mudar nossa vida lá na nossa empresa, lá na nossa família, no nosso lar, que aí sim, esse envolvimento com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa empresa, com as nossas relações, que vai dar algo muito maior para a gente poder também exigir e cobrar dos nossos governantes também. Não adianta eu cobrar algo que nem eu pratico, né? A honestidade, a lealdade, tudo isso começa lá comigo. A partir que eu vivo isso, aí sim eu tenho direito de ir e cobrar. Não é isso, Carlos? Sem dúvida nenhuma, é isso aí. E vamos lá, hoje, segunda-feira, né? Uma noite gostosa em São Paulo, um pouco friozinho. E para não mudar também, temos um tema fantástico. Carlos, você já pensou em mudar, fazer uma transição de carreira? Eu já pensei e eu já fiz uma transição de carreira. Pelo menos uma vez ou 2 vezes, vamos dizer assim, eu fiz transição de carreira na minha vida. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar sobre isso. Eu também já fiz umas 2 ou 3 vezes no mínimo e creio que você, ouvinte, também quantas vezes já possa ter feito ou pensa em fazer. E quando a gente pensa em fazer uma transição de carreira, dá aquele friozinho na barriga. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me preparar? Né? Sempre é uma dúvida, porque é um mundo desconhecido. Eu não sei aonde vai me chegar. Claro. Mas tem que se preparar para isso, não é verdade, Carlos? Sem dúvida, mas aí eu acho que nós podíamos falar com alguém que possa nos ajudar nesse aspecto, não? Verdade, por isso que nós temos aqui uma convidada super especial. O nome dela é Daniela Gonçalves. Ela é psicóloga e terapeuta integrativa, especialista na abordagem fenomenológica existencial. Nome difícil, eu quero até saber o que é isso também, né? Dani, boa noite! Olá, boa noite, Edilson, boa noite, Carlos, boa noite a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Você sabe que aqui a gente faz com a alma, né? Empreender com a alma, e toda semana nós temos um convidado, nós adotamos esse padrão, porque o convidado vem e acaba ajudando a gente, né? No seu caso, eu acho que fazer a transição de carreira vai ser muito benéfico, não só para nós, como para o ouvinte, que está interessado nesse tema. Então, vamos falar um pouquinho. Você quer falar um pouquinho, por favor, de você? Me conta o que uma psicoterapeuta integrativa faz? Você atende clínica? Como é que é? Então, eu fiz também uma transição de carreira há 6 anos atrás. Opa! Então, me formei em psicologia há 18 anos atrás. Durante 7 anos, eu atuei como psicóloga clínica na abordagem fenomenológica existencial, Edilson. Fenomenológica existencial. Clínica, social. Durante 5 anos, eu trabalhei, né, desses 18 anos de formada, né? Durante 5 anos, eu trabalhei em outras áreas, área comercial, tecnologia.
como corretora de seguros. E desses 5 anos em que eu atuei em outras áreas, na verdade, durante 2 anos eu fiz a transição para uma formação integrativa, que é hoje, né, que eu me intitulo psicoterapeuta integrativa. Por quê? Porque eu tenho conhecimento da psique, porque eu me formei em psicologia, eu tenho uma formação e uma base que me dá esse subsídio. Porém, hoje eu atuo de forma integrativa, holística, e eu atuo com ferramentas energéticas dentro do trabalho que eu faço em auxiliar pessoas nesse processo de autoconhecimento, de expansão de consciência. E um dos temas que são trazidos até mim é esse, né? Como que eu saio da onde que eu não... Né, desse momento de vida que eu não gosto mais, porque é através do sofrimento, geralmente, que a gente busca uma transformação, que no meu caso foi muito isso. Então, durante 3 anos, né, durante 1 ano, eu adoeci, que o meu caminho dessa transição de carreira foi por conta de uma depressão, de uma dor profunda, onde esse tratamento, essa cura que eu fui buscar foi numa área integrativa, holística, e que daí eu me encantei e eu fui buscar cursos de formações e tudo mais. E aí comecei essa transição, que durou 2 anos. Bacana. Deixa eu entender, então. Na verdade, a tua história já começa assim, de transição de carreira, você é formada psicóloga, passou 4, 5 anos em outras áreas diversas. Pelo que você está nos contando, teve um processo seu de depressão, na qual você foi buscar pela dor algo, e quando você foi buscar, realmente você queria algo a mais, não estava satisfeito com teus resultados. Como que era isso? Não. Acho que para falar de transição de carreira, é importante falar sobre propósito de vida. Então, foi quando realmente... durante esse tempo que eu adoeci, que realmente eu não estava satisfeita com aquilo que eu estava fazendo, e eu adoeci, e eu fui buscar alternativas para minha cura, foi quando eu comecei a trabalhar o meu propósito, que não era atuando novamente como psicóloga tradicional, mas eu precisava me abrir e buscar elementos e recursos que compunham esse propósito, para eu trabalhar em prol do meu propósito, daquilo que era valoroso, daquilo que eu realmente queria buscar como uma nova profissão. Isso é fácil, Daniela, para o ouvinte achar um propósito? Você levou uns 2 anos, me parece, para fazer essa transição. Eu levei 3 anos. 3 anos. Trabalhando arduamente. Assim, trabalhando arduamente. Assim, trabalhando com muito afinco, né? Nesse propósito. Agora, assim, que eu acho um pouco complicado, você tem que fazer, claro, depende muito do compromisso que você tem, das responsabilidades que você tem em casa, responsabilidades financeiras. Eu acho que simplesmente a gente vir e achar esse propósito e começar essa transição, começar a pensar nisso, envolve muitos aspectos, envolve a família, envolve relação, envolve o teu sustento. É fácil? Não é fácil para a pessoa poder atingir esse momento. Então, ela fica com um pezinho aqui e já pensando ali no futuro, ela trabalha internamente para descobrir o seu propósito. Como é que é, sim? Você pode ajudar a gente? Existem várias formas. Acho que cada um encontra a forma mais gentil e generosa para fazer isso, né, Carlos? Eu digo que, assim, nenhuma transição, seja lá qual for, né, não precisa ser a fórceps. Sim. Então, quando você se coloca em prol, quer dizer, isso que eu estou desenvolvendo, né, isso que não faz sentido, eu quero olhar para isso, é claro que exige autoconhecimento, você em busca de autoconhecimento, quais são os seus talentos, quais são as suas aptidões, o que você faz que só você faz.
que nós estávamos conversando Nossa, isso um é pouquinho fantástico, a né? respeito disso. É aquilo que você faz muito bem, que o pessoal fala, uau! E sabe o que eu observo também? Desculpa cortar um pouquinho, que aquilo que é muito positivo nosso, que a gente faz com muito bem, muito talento, nós muitas vezes não percebemos. Está tão próximo esse talento de nós, que é tão normal para mim, que para mim não é nenhum feito. E de repente, para quem está longe de mim, pode falar disso, você faz muito bem tal coisa, e eu nem percebo. Eu acho que muitas vezes a questão do autoconhecimento passa por isso também. E até vale muitas vezes a pena, por minha experiência, você perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor realmente o que elas acham de certas situações, de certos conhecimentos, habilidades minhas também, para que eu possa também saber o que as outras pessoas acham a respeito dos meus talentos, daquilo que eu acho. Que é muito diferente eu achar que eu sou bom e não ser, né? Eu crio crenças falsas. E daí quando o outro reconhece em mim, é mais verdadeiro do que eu reconhecer em mim. Então eu tenho que sempre buscar o que o outro reconhece em mim e aceitar esse elogio do outro. Quando o outro me reconhece, diz, você é muito bom em tal coisa, aceite. Quando o nosso ouvinte ouvir que você é muito bom em fazer tal assunto, em tal especialidade, aceite. Muitas vezes nosso talento está aí, no que o outro reconhece, o reconhecimento a partir do outro. O que você acha de tudo isso? O que você pode contar mais a respeito? Uhum. Então, é super válido o que você diz, realmente, né? Eu posso complementar aquilo que eu entendo e que eu reconheço em mim como bom no outro, né? Seja ratificando ou até descobrindo. Mas é muito importante fazer... Porque o que acontece, né? O propósito, ele nasce com a gente. Legal, a gente isso. sabe qual que é. A criança até os 7 anos, ela é pura, ela não tem julgamento, ela não tem... Ela está conectada com aquilo que é essencial. Você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, ela vai dizer, né? Ela se vê com um talento, ela se vê com a aptidão necessária para conquistar. Só que o que acontece ao longo do tempo, das relações, das crenças que a gente, né, vai recebendo ao longo da nossa vida, muito nas projeções também de pai e de mãe, ou dos cuidadores próximos. A gente vai criando crenças, de repente, aquilo que eu reconhecia, nem reconhecia porque eu não tinha tanta consciência, né? A criança, mas aquilo que eu sentia como algo bom em mim, ele pode virar uma crença negativa, por exemplo, né? De um pai, da mãe ou alguém, né? Ao longo do tempo, dizer, não, você não é tão bom nisso. Não, você quer cantar? Quando você crescer, você quer ser cantora? Não, mas você não tem uma voz tão boa assim, né? E aí, quando você acessa, quando adulto, e entra nesse processo do que é bom em mim, eu preciso, né, desconstruir muitas crenças das quais eu obtive como verdades em um determinado momento da minha vida, né? E ressignificá-las. Agora, sim, você não acha que, claro, todos nós, né, nós temos que aos 17 anos, 18, optar por uma carreira. Sim. Chega ali, você está acabando o ensino médio e você tem que optar por uma carreira. Eu optei por ser contador. Eu já tinha prática, eu acabei optando porque eu tinha prática, na verdade eu tinha facilidade com números. E fiquei muito feliz, hoje eu não sou mais, mas enquanto fui contador, e aí parti para uma outra transição de carreira, onde eu descobri algo mais apaixonante. Talvez, é difícil dizer também, o jovem vai esperar até 20 e tantos anos para optar por uma carreira. Não seria meio que natural você poder trocar de carreira e aí sim estar preparado para essa fase da vida? Quando você, aos 17 anos, quando você faz uma opção que é a melhor que você pode fazer. Isso que é o seu propósito. Sim. Eu tenho uns 17 anos que o meu propósito era ser cantor, talvez. Sim. E ao longo do tempo eu vejo que eu não tenho afinação para isso, mas eu comecei como cantor, né? Comecei a me envolver no processo de trabalho, no processo do mercado de trabalho na vida, né? E lá na frente eu descubro que eu queria ser bailarino, por exemplo. Existe uma transição
Eu não sei se a maioria das pessoas, elas passam por isso, se no consultório, na tua clínica, você lida diariamente com pessoas nesse sentido. Eu fiz a transição de carreira, eu hoje administro imóveis, condomínios, eu vendo imóveis, eu era contador. O contador era um cara que trabalhava com número, é uma pessoa que trabalha com muito número, eu sempre preso numa sala, fazendo balancetes, fazendo contas, impostos, etc. e tal. E eu vejo que a minha aptidão maior é a comunicação, é falar com pessoas, é falar com você, é falar com o ouvinte aqui na rádio. Então, a intermediação, eu achei através disso uma maneira de eu fazer essa transição, onde eu posso fazer o que eu mais gosto, que é conversar, que é negociar, que é dialogar, que é fazer uma assembleia de condomínio, que é fazer uma palestra, enfim. Houve uma transição na minha vida nesse sentido. Mas a opção que eu fiz lá atrás foi a opção que me cabia. Não sei nem se era um propósito de vida, na verdade. Subsistência, muitas vezes, né, o Carlos? meu propósito de vida era viver, né? Ganhar um dinheiro com a profissão, né? Complicado isso, bem complicado. O jovem, eu percebo, né, que os jovens hoje em dia, eles possuem mais informações, né? E a maior parte das famílias tem essa consciência, né? O que eu posso orientar, como que eu posso ajudá-lo, né? E ajudá-la nessa conexão mais real com o seu propósito, né? Porque o estar muito distante, né? Você estar no seu propósito, uma área artística, e de repente optar por ser um advogado, né? Isso é muito distante, né? Agora, trazer elementos, né, para a sua vida, para aquilo que você sente como mais confortável, né, para que você faça uma escolha mais assertiva e dentro daquilo que é possível para você. Se isso realmente for possível para um jovem, né, se a família, se essa condução for favorável e ele usufruir da informação e da comunicação e daquilo que está acesso a ele numa sustentação de pessoas ajudá-lo nesse processo, ótimo, né? Isso vai facilitar a condução dele, a carreira dele. Agora, o que eu recebo muito são pessoas, principalmente aos 40, 50 anos, nessa ressignificação. Quer dizer, eu escolhi uma profissão, eu escolhi por motivos que me levaram a escolher e que está tudo certo, mas só que nesse momento da minha vida não é bom para mim, né? Eu não quero continuar dessa forma. Agora, ok, então vamos construir o que você faz daqui em diante. Porque uma coisa é você ter né, vislumbrar algo. Então, olha, sim, eu faço muito bem bolo. Faço bolo para minha família, faço bolo para... E assim, todo mundo... Isso pode virar um negócio e é algo que efetivamente me preenche, né? Porque o propósito, ele está ligado no servir, né? No servirá. Agora, existem pessoas que estão vazias nisso, que passaram a vida toda sem olharem para os quereres, para as vontades, para os desejos, para o preenchimento do além daquilo que faziam e chegam nesse momento de vida extremamente vazias, né? Sem nenhuma perspectiva. E aí é começar da base mesmo. É um sentimento normal, Daniela, a pessoa querer, 40 ou 50 anos, ter a sensação de querer mudar ou não? Existe algum estudo que diz a metade das pessoas é assim? Você tem um conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Porque é difícil, né? Um médico, o cara é cirurgião, a vida inteira ele faz 48 anos, agora não quero mais ser cirurgião. Eu não sei, é um pouco complicado, né? E pode ser que ele siga em frente mesmo com a insatisfação pela constituição de família, pelo que ele conquistou até ali, né? O que é interessante, assim, muitas vezes a gente
cansa, vamos dizer assim, pode ser que a gente se canse, a gente se sature daquela rotina nossa do dia a dia. Nós estamos conversando no nosso café aqui antes, né? Que todo dia fazendo a mesma coisa, indo para a empresa, no mesmo horário, mesmo caminho, as mesmas pessoas. Isso pode ser que nos sature. Só que a gente passa a ter uma definição que a gente não está sendo preenchido naquilo. Mas também acho que faz muito da gente começar a refletir também, da gente encontrar a felicidade nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? E o propósito talvez esteja realmente muito além da profissão. Está muito no verbo, né? Acho que está mais no verbo do que no substantivo da profissão. Ah, eu sou engenheiro. Ok, o que o engenheiro vai fazer? Muito mais de ser um engenheiro, meu propósito é de servir. Né? Então, o encontro da felicidade é em servir, seja servir empresas, seja servir os clientes, seja servir os nossos colaboradores, né? É no servir que me preenche. Então, eu vejo, não é fazer o projeto. Eu não sou um cara bom de fazer projeto, apesar de ser engenheiro. Aliás, nunca fiz um projeto realmente assim como engenheiro. Sempre sou o quê? O gestor. Então, a proposta... E aí, para eu ser feliz, se eu sou engenheiro, vou fazer o projeto. Eu estaria totalmente infeliz se eu estivesse numa mesa lá fazendo desenhos. Não vai me preencher, apesar da minha escolha vocacional, apesar da minha escolha de profissão. Tenho um dom, eu analiso muito bem desenhos, só que meu propósito é realmente interpretar aquele desenho e poder falar, olha, isso aqui vai dar certo, vou te ajudar aqui assim, assim, assado, e conduzir as equipes para alcançar esses objetivos. Ou seja, meu propósito está em fazer com que as pessoas alcancem os objetivos. Esse é o meu propósito. E demorei para eu entender que meu propósito era esse. E que não é fazer o projeto, mas sim fazer com que as pessoas se realizem através do meu trabalho. Aí a sua relação com o trabalho, com a sua tem função qualidade. E modificou. Tem qualidade. Né? Não é mais um trabalho, é realmente você ir para se divertir, fazer aquilo que você realmente gosta, porque isso vai servir. É uma transição de carreira dentro da própria carreira. Dentro da sua própria empresa, Então, dentro do seu próprio negócio. Do seu próprio momento de isso vida. É possível também. É legal. É ressignificar aquilo que você faz. Você usou essa palavra, né, agora há pouco, né, Dani? Da gente conseguir ressignificar muitas coisas no nosso dia a dia, porque o cotidiano ele mata a gente se a gente não abrir nossos olhos, né? Pouco a gente está totalmente desanimado, porque... Aí eu tenho uma crença minha, nós falamos muito sobre crença, né? Que na normalidade, que eu encontro minha felicidade. Graças a Deus minha família está bem, na normalidade ninguém foi todo pelado, sabe? É na normalidade que eu encontro as graças de Deus. Só que a gente tem que muitas vezes abrir nossos olhares para enxergar isso, que dentro da normalidade eu consigo ser feliz. Fala um pouquinho mais, como que a gente pode e qual que é o maior desafio da gente realmente descobrir o nosso propósito? Então, na verdade... O propósito no propósito está um dos nossos maiores desafios, porque é desafiador. Então, quando, por exemplo, né, eu fui em busca do meu quando eu adoeci. Quer dizer, foi pela dor, né? Eu fui pela dor. Né? E trouxe, assim, o aprendizado e os desafios que eu tive em realmente trazer ele para o mundo, né, a serviço do mundo, porque hoje, efetivamente, eu tenho o meu propósito o servir, né? Uhum. O meu propósito está escrito, a gente escreve o nosso propósito. Você tem o propósito escrito? Eu tenho. Tipo aquele legado, missão, propósito escrito. Tem o Show. propósito escrito, a gente precisa escrevê-lo, porque quando a gente se conecta a ele, né? Uhum. Quando a gente realmente se integra a ele, aí não é mais um desafio. Até chegar a esse momento é extremamente desafiador. Por quê? Porque a gente precisa olhar para as nossas sombras, para aquilo que a gente não é tão bom e a gente precisa reconhecer realmente... isso, né? Que a gente precisa, né, ganhar, né? O que a gente é bom e que a gente precisa colocar trazer isso, reconhecer que realmente somos e ir adiante com isso. Então, é muito sombrio. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento mesmo, porque você vai para a sombra, vai olhar para a sua sombra. Sem dúvida. Dani, você pode ajudar as pessoas de que forma? Você tem um contato, você tem um consultório, você quer deixar aqui o seu contato para que as pessoas te procurem? Tenho. Nosso tempo está encerrando, Nossa, o Lino já está foi acenando, super rápido. já o papo é bom, olha lá, ele está lá na cabine, ó, vamos que eu vou te cortar. Nada disso, ele é um cara gente fina, gentil demais, mas
Quer deixar aqui os seus contatos para a gente, ou para o ouvinte que queira te procurar, que você Sim. possa ajudar nessa transição de carreira, com seus ensinamentos, com tudo, um pouquinho desse resumo que você passou para a gente hoje. Fico super, super à disposição de todos. Então, eu agora, sim, dentro desse meu propósito, eu estou com um espaço, agora como empreendedora, junto de uma sócia, né, a Raquel Sarmento, que é psicóloga antroposófica. Mas, por enquanto, chama Amari Espaço Terapêutico. Mas como nós estamos organizando essa parte de site e tudo mais, então eu vou dar o meu pessoal. O site é www.daniela.gonçalves.com.br. O e-mail é terapeuta@daniela.gonçalves.com.br. E eu fico super à disposição que vocês, né, que o ouvinte que queira tirar dúvidas, enfim, entre em contato através do e-mail. E deixa eu só deixar um livro como sugestão para esse tema de propósito. Gosto muito, uma leitura super fácil, dinâmica e cheia de orientações e exercícios, que é Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos, do Siri Prembaba, para quem quer iniciar essa jornada em prol do propósito. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Vai com Deus. Bom retorno para sua casa. Obrigado, Dani. Obrigado, ouvinte. Até a próxima segunda. Fica com Deus. Tchau.